todos os irmãos. Bem, irmãos, nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada sobre, na verdade, não se usa tanto plural, porque o decreto é somente um. Nós vamos estudar sobre o decreto de Deus. Mas nós usamos o plural dos decretos de Deus para facilitar o nosso entendimento sobre esse tema. Nós vamos ver isso aqui. O que é o decreto de Deus? O que nós podemos entender sobre isso? Deixa eu falar de maneira bem simples para você. É que o nosso conhecimento é um conhecimento que se dá sucessivamente. Ou seja, para nós conhecermos, nós precisamos ter uma relação com as coisas que existem. E nessa relação nós vamos o quê? Aprendendo. E esse aprendizado ele vai acontecendo no tempo. É por isso que hoje, pelo menos por uma questão natural ou cronológica, uma pessoa que tem 50 anos, ela deve ter muito mais conhecimento de vida do que uma pessoa de 15 anos. É por isso que nós orientamos os nossos filhos, é por isso que nossos filhos muitas vezes não nos entendem quando estão na adolescência, porque eles acham que sabem da vida, mas na verdade ainda não sabem de nada. Nós que já passamos por essa fase, por outras fases, nós temos muito mais conhecimento. Então, quando nós olhamos para o conhecimento do homem, o conhecimento do homem ele acontece sucessivamente. Nós aprendemos pouco a pouco, e mesmo assim, quando nós falamos sobre o nosso conhecimento, ele é um conhecimento limitado. Ele é um conhecimento que sempre vai se limitar. Nós não conhecemos as coisas plenamente. Nós nunca vamos conhecer as coisas plenamente. Nós não conhecemos nem a nós mesmos direito. Quanto mais conhecer as coisas do jeito que elas verdadeiramente ou plenamente são. Que conhece as coisas como verdadeiramente são em toda a sua plenitude. Somente ele conhece as coisas sem ser sucessivamente. Quando nós olhamos para Deus, o conhecimento de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Se o nosso conhecimento é sucessivo, o conhecimento de Deus, ele acontece em um só ato. Dá para vocês entenderem isso? Que para Deus não existe amanhã, para Deus não existe nenhuma surpresa, para Deus não existe nenhum evento que não estivesse já dentro do seu conhecimento, e esse conhecimento se dá em um ato só. Em um ato só, Deus conhece todas as coisas, e todas as coisas na sua perfeição, possíveis e impossíveis. Eu sei que isso para a gente é uma viagem, né? Você pensar sobre o ser de Deus é algo muito profundo. Nós estudamos isso nos atributos de Deus. Mas, por exemplo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus não começou a criar e a fazer a sua obra em 6 dias, simplesmente porque ele disse, eu vou tentar aqui fazer hoje desse jeito, amanhã eu vou fazer essa outra coisa aqui, e assim sucessivamente ele foi entendendo e fazendo as coisas conforme fosse dando certo. As coisas de Deus ou as obras de Deus não são assim. Deus, antes de fazer todas as coisas, ele já fez o quê? Ele já tinha o quê? Um plano. Na verdade, as coisas só são feitas porque, antes de tudo, ele já decretou fazê-las. Ele já decretou a existência dessas coisas e todas as possibilidades que existem. Veja a definição dos autores aqui para a gente ir explicando pouco a pouco. O assunto não é fácil, tá? Mas também não é coisa de outro mundo. É algo que vai levar você a entender que há um plano determinado em todas as coisas. Vamos lá. Veja, Wayne Grudem, ele diz o seguinte. Aí na sua lição, todo mundo recebeu a lição, tá? Ok? Wayne Grudem define os decretos de Deus como os divinos desígnios eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. A diferença da doutrina dos decretos para a da providência é que nos decretos estudamos as decisões divinas anteriores à criação do mundo. Já na providência estudamos os seus atos no decurso do tempo. Eu vou ler as definições, depois a gente discute. Berkhoff afirma que, outro autor, né? Deus determinou soberanamente desde toda a eternidade tudo quanto há de suceder,
e executa a sua soberana vontade em sua criação toda, natural e espiritual, de conformidade com o seu plano determinado. O que Berkhof está dizendo é que não há nada que aconteça que esteja fora desse decreto, fora desse plano estabelecido na eternidade. Nada. Não há nada que aconteça ou deixe de acontecer que não esteja já designado por Deus. Tudo já foi planejado por Ele. Tudo. Embora nós precisamos, nós tentamos às vezes harmonizar, mas não vai dar certo. Mas uma coisa é certa, é que dentro dos decretos de Deus, Deus decretou a liberdade das suas criaturas racionais, mas essa liberdade das suas criaturas racionais, embora essas criaturas tenham livre agência, tenham liberdade de fazer as coisas, tudo que essas criaturas fazem dentro dessa liberdade vai concorrer com o quê? Com a vontade de Deus, com o decreto dele. Vocês lembram de Jó, que disse que nada pode frustrar o quê? Os planos dele. Nada. Nada pode frustrar os seus planos, nada pode mudar aquilo que ele já determinou. As mudanças que acontecem na vida, até essas mudanças já foram determinadas por ele. Isso é que é interessante você pensar. Não é que Deus está mudando as coisas, mas Ele determinou que essas mudanças pudessem acontecer dentro da livre agência do homem, mas que todas essas mudanças e a liberdade do próprio homem concorrerá para a obra de Deus se completar, ok? Ser realizada. Continue comigo. Veja o terceiro parágrafo da primeira página. Então, resumidamente, podemos dizer que tudo que Deus faz já foi planejado na eternidade, antes mesmo que houvesse criação. A gente vai ler aqui alguns textos. Então, o que seria, irmãos, o decreto de Deus? Falando no singular. O decreto de Deus, em um ato só, na eternidade, ou seja, antes da criação do tempo, antes da existência de qualquer outra coisa, a não ser do próprio Deus, as pessoas da Trindade, antes da existência do universo, de todos os seres, quando só havia Deus na eternidade, porque Deus não tem princípio, quando só havia Deus, ou seja, as três pessoas da Trindade, na essência divina, Deus, ou o ser de Deus, em um ato só, veja, é difícil para a gente, né? Mas em um ato só, ele planejou todas as coisas até o fim. Por que um ato só? Porque Deus não precisa, irmãos, discutir ou refletir sobre o que Ele vai fazer, porque o conhecimento dEle é único, e é pleno, é perfeito, é um presente contínuo. Para Deus não existe amanhã, nem existe ontem. Eu sei que isso para a nossa cabeça é inviável, mas o que eu quero, como eu disse a vocês, o nosso conhecimento ele acontece através do tempo, ele é sucessivo. Em Deus não, todo conhecimento há nele. Existe uma teologia hoje, né, que alguns pregadores aí, que é uma heresia agora bem é antiga, mas é nova aqui no Brasil, e eu esqueci o nome agora de um dos líderes, que ele até rompeu, ele era da igreja, eu esqueci o nome é uma igreja bem conhecida, muito forte, em Fortaleza, no Ceará, e eu não vou dizer o nome porque eu posso me enganar no nome e aí eu vou pecar, mas um pastor bem conhecido aqui no Brasil, ele começou agora a ensinar, e isso fez com que as igrejas se rompessem, o que chama de teologia aberta, né? A teologia aberta é o fato de que, como se Deus não conhecesse todas as coisas em um ato só, é como se Deus precisasse também desse relacionamento ou do tempo para Ele saber das coisas. É como se Ele não soubesse totalmente do que vai acontecer no amanhã. Isso quebra toda a questão do ensino bíblico e da perfeição em Deus, de que Deus é onisciente. O saber de Deus, irmãos, ele é pleno. Deus sabe das coisas
de um modo que não pode haver nada que se acrescente ao seu conhecimento. Eu quero que vocês entendam isso. Tudo que é possível, todas as possibilidades que poderiam existir, mesmo que não existam, Deus sabe. O conhecimento dele é pleno, não existe nenhuma brecha, nenhum buraco. Como se você fizesse alguma coisa e Deus se surpreendesse. Olha, eu não esperava isso. Deus sabe toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todas as suas ações. A Bíblia fala até dos cabelos das nossas cabeças, né? Tudo que você pensa, tudo que você deixa de pensar, todo o teu dia, todas as tuas horas, toda a tua vida, a tua gestação, do começo, a tua morte, o dia que foi decidido para você nascer, para você partir, tudo isso dentro da sua família, da sua nação, a existência dos povos, todo o movimento das coisas, o ar que nós respiramos, a química, a física, as leis que ele decidiu, tudo, não há brecha, não há nada que falte no ser de Deus em relação ao conhecimento. Isso aconteceu de uma vez só. Ele decretou, ele planejou na eternidade. E agora, o que é que está acontecendo? É a realização desse plano. Então Deus planejou criar, ele criou em 6 dias. Ele planejou criar o homem à sua imagem, criou. Ele, dentro do seu plano, dentro desse decreto, ele decretou permitir a entrada do pecado do mundo. Isso é um problema que a gente vai discutir. Sim. Houve alguma surpresa com a queda do homem? Não. Ele decretou permitir, mas ele é o autor do pecado? Não, porque quem teve a livre agência e foi até avisado antes foi Adão e Eva. Ou foram, né? Adão e Eva. Então, nós vamos ver a existência do mal. Ela existe porque Deus, no seu decreto, permitiu a existência do mal, mas ele não é diretamente o autor do mal. Isso é algo complexo, mas nós não podemos fugir disso, porque se nós fugirmos da doutrina do decreto, ou dos decretos divinos, nós vamos diminuir Deus. Nós vamos deixar Deus limitado à questão da própria criação e a nós mesmos. Nós vamos ver isso aqui. É um assunto, como eu digo, bem difícil. Ontem eu estava lendo um material acho que é François Turretin, é um dos teólogos que comenta bastante sobre a questão dos decretos. Se você tiver a oportunidade de ler o material dele, Teologia Cristã de François Turretin, ele trabalha essa questão dos decretos de uma maneira muito extensa, diferente dos outros autores de teologia que falam de forma mais resumida, porque o assunto ele é denso. E eu aconselho você, eu tenho em PDF, se alguém quiser, depois eu posso passar, tá? Se você quiser ler, se aprofundar, a linguagem é técnica, é pesada, mas é muito bom. Pois não, irmão Givaldo? Sim. Sim. O povo, né? Isso. Nós vamos falar disso. A pergunta que você fez é muito propícia, está dentro desse assunto. É como a questão de Ezequias, que o profeta chegou e disse que aquela doença dele era para a morte, mas que ele orou ao Senhor e Deus acrescentou, na visão humana, Deus acrescentou 15 anos a mais de vida. Nós vamos falar sobre esses temas. Como, por exemplo, é possível nós abreviarmos a nossa vida ou estendermos a nossa vida, termos mais longevidade? Será que nós podemos mudar o decreto de Deus? Se Deus decretou que a nossa vida ela vai ser de 70 anos, é possível nós vivermos menos ou morrermos antes? Ou é possível passar disso? É um assunto, por isso que é um assunto difícil. É um assunto muito complexo. Eu só quero dizer a vocês que nós não vamos compreender tudo, porque nós não temos a mente de Deus, tá? Mas assim, essas perguntas são muito interessantes e a gente vai abordar elas pouco a pouco, tá, irmão Spencer? Vamos chegar nele, vamos ler ele. Isso.
Como entender isso, né? Vamos ver? Muito bom, é isso aí. Vocês estão vendo que o assunto é interessante? O assunto é importante e uma coisa é certa, irmãos. Quando nós estudamos os decretos de Deus, nós entendemos que a nossa vida ela não foge do controle das mãos dele, nunca. Não há acaso, não há nenhuma possibilidade para o acaso, para a sorte. Coincidência, não há nenhuma possibilidade para dizer, mas rapaz, foi o movimento dos astros, né, que melhoraram ou conduziram a minha vida a essa situação. Não há acaso. Todas as coisas, Deus age em todas as coisas. Paulo diz que por causa dele nós nos movemos e até mesmo respiramos. Capítulo 17. Não há nada que fuja dele. Eu digo a vocês, depois de que a gente começa a estudar os decretos, eu estava pensando ontem, eu estudando todos esses detalhes, como nós começamos a descansar nas mãos do Senhor. Como, por exemplo, a questão da vida e morte. Nós vamos ver isso. Outra questão, e o irmão Givaldo colocou uma pergunta interessante lá com Moisés, quando Deus queria destruir o povo. E Moisés intercedeu pelo povo, e Deus, não destruiu o povo. Como é que a gente entende isso? E como é que a gente entende a oração? A oração pode mudar as coisas? Como é que é isso? Como é que nós entendemos a necessidade de orar dentro da doutrina do decreto de Deus? Porque orar se já está tudo decretado, não é? Então alguns dizem isso. Aí vocês vão ver que dentro do decreto Deus estabeleceu a oração como meio de mudanças, não do decreto em si, mas para confirmar aquilo que ele decretou. É bem interessante. Para que as coisas se realizem segundo o plano dele, ele estabeleceu a funcionalidade da oração. É o que vocês precisam entender. E isso também a comunhão com ele. E isso, sem dúvida. Vamos para outra definição que vai ajudar vocês ainda mais. Veja o Catecismo de Westminster e depois a nossa confissão, a Confissão Batista, tá? Que nós usamos, que é a de Londres de 1689. Diz aqui, o breve Catecismo de Westminster define os decretos de Deus como seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Vamos para a confissão. A Confissão Batista de Londres de 1689 define os decretos de Deus como Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, ou seja, antes de existir qualquer coisa, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. O que é que a Confissão Batista está dizendo? Que Deus, para realizar o seu decreto, ele não só usa o seu poder direto e imediato. Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, Deus decretou que na vida de determinada pessoa, essa pessoa iria adoecer em determinado período, e dentro do decreto de Deus, Deus já tinha, na sua eternidade, decidido que aquela doença não seria para a morte, que essa pessoa seria curada. Mas Deus não, no seu decreto, ele não determinou que ele iria diretamente curar a pessoa através de um milagre. Estou dando um exemplo. Ele pode ter determinado isso, mas ele determinou que naquele tempo já houvesse condições e sabedoria suficiente no homem e já existissem medicações e técnicas e tratamentos que pudessem realizar a cura daquela enfermidade. Está dando para entender?
ele pode agir imediatamente, nós estudamos isso em relação à sua vontade e ao seu poder, e ele pode agir através do quê? De meios, de muitos meios para que o seu decreto se realize, para que a sua vontade já estabelecida na eternidade se realize. Nós vamos devagar, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos seguir a subdivisão de Berkhof. O decreto é somente um. O decreto é somente um. Tem um carro alarmando? Acho que não é o meu. É que era mesmo, né? O decreto divino é somente um. O decreto é somente um único ato de Deus, pelo fato de que o seu conhecimento é completo. Eu já expliquei isso, né? Pleno, de todo, imediato. O conhecimento de Deus não é sucessivo como o nosso. Conforme Berkhof, não existe, pois, uma série de decretos de Deus, mas somente um plano compreensivo que abrange tudo o que se passa. Contudo, a nossa compreensão limitada força-nos a fazer distinções, e isto explica porque muitas vezes falamos dos decretos de Deus no plural. Segundo, a relação do decreto com o conhecimento de Deus. Por causa de seu conhecimento pleno de todas as coisas possíveis, Deus, por um ato de sua soberana vontade perfeita, planejou o seu propósito eterno. O decreto de Deus é o conhecimento de todas as coisas conforme se realizam no curso da história e se fundamenta no seu livre conhecimento. O que é que ele quer dizer com isso? É que antes das coisas existirem realmente, antes das coisas serem realizadas ou começarem a se realizar, Deus já as conhecia plenamente, como elas são. Mas essas coisas vão acontecer, ou só vão existir, essas coisas que nós chamamos de futuras, elas antes da criação, quando Deus tinha determinado tudo, elas só vão acontecer porque Deus determinou. Se Deus não tivesse determinado, não estivesse no seu decreto, o que não está no seu plano não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai se realizar. Só vai acontecer e se realizar o que está no plano de Deus. E isso envolve a nossa livre vontade. Você diz, eita pastor, que nó cego é esse? Até a nossa liberdade de fazer está no decreto de Deus. E aquilo que nós fazemos dentro, não é que nós somos robôs. Ele está movimentando cada dedinho, no sentido direto. Não é ele que está positivamente dizendo, olha, você hoje vai com uma camisa azul, ou com a camisa listrada para a igreja. Não é ele que positivamente está fazendo isso. Mas no seu decreto ele determinou que você tivesse a liberdade de escolher. E dentro da sua liberdade de escolha, você escolheu vir com a camisa azul. Vocês estão entendendo? Mas essa sua liberdade de escolha não vai mudar em nada o que ele já decidiu e determinou, o fim que está estabelecido. Todos os meios, tudo aquilo que acontece no meio do caminho, tudo aquilo que acontece no meio da história, no tempo, e que é permitido por ele, só acontece porque isso vai concorrer para o que ele decidiu, para o que ele planejou. Nada vai conseguir modificar o que ele já planejou. Vamos lá para o Salmo 139, vamos falar logo da questão do nascimento e da morte. Isso aqui é bem interessante, né? E eu vou responder também a pergunta do irmão Givaldo. Não vou esquecer não, viu, Givaldo? Vou chegar lá. Deixa a gente só entender um pouquinho mais e vou responder também a questão da doença de Ezequias. Vou tentar, tá? Dentro daquilo que a gente tem estudado. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, ou havia ainda. O que é que você entende por esse salmo, por esse versículo?
Jesus, ele disse algo interessante. Ele disse que um pardal não pode cair se não tiver o quê? Determinado, sem que seja da vontade de Deus. Veja aí Lucas, vá lá para Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem valeis mais do que muitos pardais. E eu gostaria que você abrisse em Atos, capítulo 27. Mas antes vá para Mateus 10, 29. Vá para Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. Por favor, que é o texto paralelo a esse de Lucas, mas ele traz uma clareza maior. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por 1 asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Interessante, né? Existe no meio evangélico aquela... Vocês já ouviram aquela frase que nem uma folha cai da árvore, né? Mas isso não tem na Bíblia não, viu, irmãos? É bom a gente... Não existe esse versículo na Bíblia. Isso é uma cultura oral que existe, né? Não se cai uma folha da árvore, mas o texto bíblico não é esse. O texto bíblico é: não se cai um pardal no chão, um pássaro, sem a permissão divina. Mas vocês já ouviram da árvore, da folha da árvore? Até eu já falei isso, não é? Aí depois que a gente vai estudando, vai pesquisando, a gente vai aprendendo, tá bom? Mas vocês perceberam, primeiro, a questão de que Deus já nos conhecia, a nossa própria substância ainda é informe. O autor do Salmo, ele está falando da gestação da nossa mãe, quando nós estávamos sendo formados. Você não nasceu por acaso. Dentre aqueles milhões e milhões de espermatozoides, foi você quem Deus determinou que viesse à existência. Todos os outros morreram, todos os outros não penetraram o óvulo, mas você, que era um entre milhões, penetrou o óvulo foi fecundado, e hoje você é um ser vivo, um agente livre, até certo ponto, né? Podemos dizer assim, mas você tem vida. E outra, você foi alcançado por Deus. A Bíblia diz que Deus te amou antes mesmo de você existir, das coisas virem a existir. Deus te alcançou pelo Evangelho, te chamou, e hoje você tem um relacionamento com Ele, e além disso você tem a salvação e a vida eterna. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa nós pensarmos nisso, que de milhões e milhões eu vim à existência. Eu me tornei o que eu sou, um ser vivo, um ser humano, uma pessoa que pensa, que é a imagem e semelhança de Deus, mesmo corrompida pelo pecado, mas que é a imagem e semelhança de Deus. E você acha que isso foi o acaso? Você acha que foi por acaso que você veio à existência? O salmista diz: não, ele já me via. Ou seja, o que estava acontecendo era o que ele já tinha decidido que acontecesse. Você não é brasileiro por acaso, não. Sei que às vezes a gente tem raiva de ser brasileiro, não pelo Brasil em si, mas pela corrupção e pelo que o nosso país representa aí fora, de imoralidade, de corrupção, de mentira, de enrolação. É mais por isso. Mas foi
nesse lugar que Deus quis que você nascesse, na sua família, que você tivesse essa herança genética que você tem, o cabelo preto, ou o cabelo loiro, ou os olhos verdes, ou os olhos escuros, foi isso que Deus decidiu para você, não foi o acaso. O seu tamanho, tem tanta gente às vezes que fica revoltado, né? Porque eu sou mais gordinho, porque eu sou mais magrinho, porque eu sou mais alto, mais baixo, eu queria ser dessa forma, eu queria ser desse jeito. Isso faz parte, isso é uma questão do próprio pecado que existe em nós, a natureza, da gente não se satisfazer com o que nós somos. Eu podia ter umas perninhas mais grossas, né? Ser mais fortinho, ou ser mais magrinho, aquela coisa, né? Por causa da cultura de beleza que nós temos em nosso mundo, nós somos extremamente influenciados por isso. Mas foi Deus que decidiu que você tivesse o corpo e o rosto que você tem. Faz parte da soberania dele. Você escolheu ser assim? Você escolheu seu pai, sua mãe? Você escolheu o lugar onde nascer, o dia, o ano, a hora? Quem foi que decidiu isso, irmãos? Deus decidiu isso. A pessoa que de plástica tenta mudar, não vejo como. A questão não é que seja um pecado em si. A questão é que o problema está na pessoa. Se você faz uma plástica por uma questão de necessidade, como por exemplo mulheres que perdem as mamas, ou você tem alguma cirurgia e precisa reparar, isso aí é extremamente natural, não há nenhum problema nisso. Também não há nenhum problema, eu não vejo nenhum problema se você quer, não, eu tenho condições, eu quero voltar a ser mais parecida com o que eu era antes, né? Um pouco mais jovem, a pele mais esticada. Eu não vejo problema nisso, nem vou dizer que é pecado, depende muito da motivação. Mas a questão é por quê, né? A questão tem a ver com consigo mesmo. Às vezes a pessoa não está satisfeita e essa satisfação não é simplesmente por uma questão estética apenas. Há uma série de fatores aí. E aí só Deus é quem conhece o coração do homem, né? Então não posso julgar e dizer que é pecado. Pode ser que não seja, né? Mas nós somos pecadores e por sermos pecadores nós tomamos muitas atitudes contrárias à vontade de Deus. Mas tem gente que acaba se transformando e perde toda a sua... aquela beleza natural e fica uma coisa muito estranha, né? Porque o homem tenta fazer bem feito, mas somente Deus, né? Mas, veja, o autor ele diz que não somente o nascimento, mas os nossos dias já foram determinados, estabelecidos por Deus, não tem como você fugir. Se Deus estabeleceu, vou dizer algo aqui para vocês que não tem, olha, se Deus estabeleceu que você vai morrer, que eu vou morrer, com 71 anos, tantos meses e tantas horas, vai ser isso, não vai passar e nem vai ser antes. Você pode dar o pulo do gato, pode ter o dinheiro que for, você pode pagar os melhores médicos do mundo, você pode ter todo o poder, toda a riqueza, mas é naquela hora que Deus vai tirar o teu fôlego de vida e que vai haver a morte. Ninguém impedirá. Por quê? Porque Ele já determinou e nós vamos ver que os seus decretos são imutáveis. É aí onde entra a questão da pergunta sobre Ezequias. Mas e o rei Ezequias, pastor? Deus não deu mais 15 anos a ele? Esses 15 anos, o tempo da morte de Ezequias já estava estabelecido e não seria aquela da doença. O profeta apenas trouxe uma profecia de juízo, de ameaça para que houvesse mudança. Veja, nessa questão de vida, nas nossas relações um com o outro e na nossa relação com Deus, há o quê? A vontade preceptiva de Deus é colocada diante de nós, ou seja, o desejo que Ele tem para nós, que depende também da nossa cooperação. Mas isso não quer dizer que nós temos, por sermos livres, até certo ponto, o poder de mudar o seu decreto. Deixa eu explicar a vocês. Dentro do decreto de Deus, Ezequias, vamos dizer que ele tinha 60 anos. Não sabemos a idade dele. Vamos dizer que ele tinha 60 anos quando ele adoeceu para morrer. A sua doença era uma doença de morte. A doença de Ezequias era uma doença que ia matá-lo. Ele iria morrer. Se Deus tivesse decretado que ele iria morrer com aquela enfermidade, ele iria morrer ali, o profeta iria dizer, ele ia orar, ia mudar alguma coisa?
Ele ia orar, ia se voltar para a parede, ia dizer: Senhor, eu fiz, ai meu Deus, ia morrer, não tem para onde correr, ele iria morrer. Mas dentro do decreto de Deus, Deus permitiu, entendam, Deus no seu decreto, permitiu que Ezequias adoecesse. Vamos colocar uma idade fictícia aqui, vamos criar uma idade para ele, aos 60 anos, embora dentro do decreto Ezequias ia morrer com quantos anos? Com 75. Deus já tinha decretado que Ezequias ia morrer com 75 anos, mas dentro do decreto, Deus também tinha decidido que Ezequias ia ter uma doença mortal aos 60 anos de idade. E que na sua relação com Ezequias, veja só, na sua relação com Ezequias, Deus tinha decidido que essa doença iria servir para tratar a vida de Ezequias e para levar Ezequias a chorar, a orar e envolver o profeta para anunciar tanto morte pela doença como cura e vida, e o tempo de vida ainda posterior. Mas dentro do decreto de Deus, Deus não tinha decretado que Ezequias morreria com aquela doença, senão ele teria morrido. Não houve mudança no decreto. Há mudanças nas relações, nas coisas que acontecem, mas não no decreto em si. Está complicado, não está? E é complicado mesmo. Mas veja, estava decidido que Ezequias iria morrer. Estamos dando uma idade fictícia aqui, tá? Não é que ele tinha essa idade, biblicamente nós não sabemos. 75 anos, ele adoeceu. O que é que o profeta vem? François Torretin, ele diz o seguinte, ele diz que o profeta vem com a mensagem de ameaça. Para quê? Para que Ezequias olhe para a sua vida, reflita para a sua vida, reflita na sua família, reflita no reino, olhe para Deus, dependa de Deus, confie em Deus. Então havia toda a necessidade desse, vamos chamar de encontro, desse encontro com Deus, desse encontro que faz com que o rei se volte para o seu coração, clame pelo Senhor e pela misericórdia dEle, e dependa dEle. Ou seja, no decreto de Deus isso estava estabelecido, e o profeta é usado para trazer uma mensagem de juízo, de ameaça. É como a mensagem que Jonas também leva a Nínive: se vocês não se arrependerem, o que é que vai acontecer? Deus vai destruir vocês. Mas quem é que vai gerar arrependimento no coração do povo? Deus. Mas pastor, isso não é uma viagem não. Deus anuncia que se o povo não se arrepende, mas é porque envolve também a nossa participação para que o decreto dele se realize. Vocês estão entendendo? Os agentes estão envolvidos na realização do seu plano. Os agentes estão envolvidos. Quem são os agentes? Nós. E todas as outras coisas que se relacionam conosco. Então o que acontece? Depois que o profeta diz: ó, tu vai morrer com essa doença. Mas quem decide é o profeta? Quem decide é Deus, e Deus já tinha decidido na eternidade que ele não ia morrer, por isso que ele não morreu. Aí o profeta diz, o profeta não sabe. Isaías é limitado, Isaías vai lá e diz que ele vai morrer com essa doença, e se ele continuasse com aquela doença, ele iria morrer, mas no decreto de Deus ele seria curado. O profeta vai e diz: olha, tu vai morrer com essa doença, prepara a tua casa aí, porque é isso que eu sei, é isso que eu declaro, em nome de Deus. E aí o que é que ele faz? Se vira para a parede, chora, clama o Senhor. Aí o profeta vai, Deus diz: vai lá, volta e diz que ele vai ter mais 15 anos ainda. Não é a hora. Diga, irmão Spencer. Sim, Deus usou, na verdade, Deus pode ter usado a oração dele para realizar a mudança, para se cumprir o decreto. O decreto envolve a oração também. Não. Entendam. A sua pergunta é bem interessante. É bem interessante. E isso chega, a gente coça a cabeça, né? Porque pensar como Deus pensa, a gente não vai pensar. Mas Deus pode estabelecer, ou ter estabelecido no seu decreto eterno, que algumas coisas na sua vida sejam mudadas por causa do quê? Da oração.
a vida de Ezequias em relação de tempo, dias determinados para a sua morte, estava estabelecida. Tá? Mas dentro desse estabelecimento de vida dele, de anos de vida, Deus no seu decreto determinou que a doença que era para a morte, entendam, fosse curada também por causa do quê? Vocês estão entendendo? Da oração. Veja, o decreto ele acontece, mas os meios são usados em favor da realização do decreto. Vocês estão entendendo, né? Ele ia viver 75 anos, mas no decorrer da vida dele, ele iria adoecer para a morte. Deus iria dizer isso a ele, e Deus já tinha estabelecido que haveria a possibilidade que ele iria orar, e que Deus iria responder essa oração, e ele ficaria curado e não iria morrer. Por quê? Porque estava determinado que ele viveria 75 anos. Ficou mais claro assim? Ou não? Por isso que nós devemos orar. E por que nós devemos orar? Porque nós não sabemos qual é o decreto. Você sabe quando vai viver, quando vai morrer? Aliás, quando vai morrer, né? Para viver você já está vivendo, né? Então não sabe, né? Por exemplo, eu posso orar por longevidade? Eu posso orar por longevidade? Posso. Eu devo orar para Deus me dar muitos anos de vida? Devo. Por quê? Porque eu não sei quando vou morrer. Não sei se vou ter. Você vê que crentes morrem em acidentes trágicos. Quando você está doente, você deve orar para ser curado ou não? Sim, é bíblico isso. Mas eu pergunto, se Deus determinou que você viva tantos anos, isso está claro no Salmo 139, vai mudar isso? Não vai mudar. Mas você não sabe. Sim, diga. Sim. Ai, assim eu me assusto. Pois é. Sim. Veja que o decreto de Deus ele vai trazer descanso, principalmente para uma pessoa como eu que tem medo de voar. Veja, eu tenho medo de voar. Sim. Pode ficar assim, pode ficar. Por exemplo, eu tenho medo de voar, né? De voar de avião, né? Mas quando a gente estuda os decretos, se eu tiver de morrer num avião que vai cair, não tem para onde escapar, não. Deus vai tirar o teu medo de voar, ou você vai voar com medo, o avião vai cair e você vai morrer. Porque até os meios para lhe levar, é Ele também quem decide. E o suicídio, a gente vai falar disso depois. Roberto tinha levantado, né? Sim, no caso de Davi, que orou pelo seu filho doente. Isso, com Batseba. O que foi que Deus tinha dito? A criança vai o quê? Morrer. Mas ele orou. Ele fez o papel dele de crente. E é esse papel que nós fazemos, até porque nós não sabemos as decisões de Deus para as nossas vidas. Uma coisa, você pode ficar doente, sabe? Doente para a morte. Você pode ter uma doença grave, uma doença séria, a sua pressão pode subir, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto, mas se não chegar a hora determinada por Deus. Veja, e por que Deus permitiu então, pastor? Bem, eu não sei, irmão. Aí Deus é quem sabe, Deus sabe como trabalhar na sua vida, na minha vida. Eu não sei porque Ele permitiu que você tivesse um infarto, ou tivesse um câncer, ou qualquer outra doença, mas não vai te levar com isso. Você vai viver 100 anos. Se Ele decidiu, você vai viver. Olha, você pode fazer 50 cirurgias, mas Ele não vai te levar, Ele só vai te levar no tempo certo. Por quê, pastor? Eu não sei. Deus tem seus planos. Deus pode te usar no hospital, Deus pode te usar doente, Deus pode trabalhar na tua vida, Deus pode gerar amizades que você... Deus pode querer salvar uma pessoa que no seu decreto Ele já tinha estabelecido, de salvá-la através de você evangelizando, levando o evangelho no hospital, doente, cirurgiado. Deus pode querer salvar um médico através de um milagre que Ele faz na tua vida. Isso faz parte da sabedoria dEle, irmãos. Mas uma coisa é certa, a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que dentro dessa vontade existam coisas que para nós são doloridas, que nós soframos. Irmão Roberto, desculpa, fale, meu irmão.
Correto? Sem dúvida. Ele está dizendo que Deus, ele vai inspirar até a própria pessoa dentro do plano dele. Não é a pitomba não, viu, irmã? Dentro do plano dele, Deus pode inspirar. Isso é muito claro. Paulo diz que Deus, ele efetua em nós tanto o seu querer quanto o... Mas isso para coisas positivas e que vão glorificar o nome dele, que são corretas. Deus não efetua o querer e o efetuar para o mal, viu, gente? Mas Deus efetua o querer e o efetuar para o bem. Como, por exemplo, foi Deus que levou Adão a pecar? Não. Mas Deus decretou que o pecado entrasse na existência do homem. Mas a decisão de pecar foi de quem? Foi de Adão e Eva. E Deus falou antes. Porque a santidade de Deus exige que na sua relação com o homem ele expresse sua vontade moral. E dentro da sua vontade moral ele disse: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão come, mas o culpado do pecado de Adão é Deus? Não, porque não foi Deus que... Por isso que é tão difícil você entender o decreto e ao mesmo tempo a vontade livre do homem. Mesmo que você diga: eu não creio no decreto, não creio que Deus, eu não creio que Deus estabeleceu todas as coisas, tem um plano eterno e decretou permitir a entrada do pecado. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que Deus vai fazendo as coisas de acordo com que elas vão acontecendo. Como se Deus fosse o homem, que aconteceu aqui, deu errado, eu vou ajeitar aqui. Eu fiz esse plano, não deu certo, porque aí você vai ter que aceitar que Deus não é totalmente sábio. Não é verdade? Se Deus fizesse isso. Ele errou aqui o plano dele. Então, aí eu entro naquela pergunta do arrependimento, né? O que significa esse termo quando Deus diz: eu me arrependi de ter feito, eu me arrependi de ter realizado determinada coisa? Entenda, a palavra arrependimento, ela não significa em Deus que ele errou como nós. Quando a gente diz: eu me arrependi de ter feito isso, é porque você fez alguma coisa errada e está consciente do seu erro e agora você diz: olha, eu errei, eu não queria fazer isso, eu me arrependi de ter feito isso, o que eu fiz foi errado. No caso de Deus não é assim, é porque quando nós falamos do ser de Deus, nós usamos os nossos próprios sentimentos, ou quando nós vamos descrever, quando a Bíblia vai descrever as ações de Deus, ela vai usar tanto as partes do corpo humano para se referir a Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, a mente de Deus, entendem? Mas Jesus diz que Deus é Espírito, Deus só se torna homem na pessoa de Jesus, mas, e quando fala dos sentimentos, a gente fala do amor de Deus, da ira de Deus. Nós falamos também, agora sim, estava falhando. Nós falamos da ira de Deus, do amor de Deus, nós falamos do arrependimento de Deus. Mas o que é o arrependimento de Deus? O elemento do arrependimento em Deus é a tristeza. Quando Deus diz: eu me arrependi, Ele está se referindo que Ele se entristeceu. Se entristeceu com o que aconteceu. Deus está... É interessante, faz parte da sua providência. Deus está no tempo, na sua relação com o homem. Ele já conhecia tudo isso, para ele é alguma surpresa? Não. Mas nesse tempo cronológico que ele estabeleceu, nessa relação com os seus seres racionais, envolve o quê? As emoções de Deus. E aí vem a questão de Moisés. No plano de Deus, no decreto de Deus, ele tinha decretado, que a entrada do pecado seria real. Ele também já tinha decretado que iria salvar os seus através do sacrifício de uma das próprias pessoas, da divindade, de Jesus Cristo. E também já havia um plano todo estabelecido para que tudo isso acontecesse. Dentro desse plano vem a escolha de uma nação, para que nasça o Salvador, que é Israel. Dentro do decreto de Deus, Deus já tinha decidido se revelar a esse povo naquele tempo, povo como nação, na época de Moisés. Deus já tinha decidido escolher Moisés,
Tanto que vocês veem que acontece de tudo, mas Moisés vem, Moisés nasce, Moisés cresce. Não tem, o faraó tenta matar todas as crianças, machos, filhos dos hebreus, mas Moisés escapa. É colocado lá na beira do rio Nilo, vai parar lá nas mãos da filha de faraó, né? Da filha de faraó, não é isso mesmo? Me ajudem se a memória... E tudo vai acontecer conforme o plano de Deus. As coisas tentam atrapalhar esse plano, mas não. Aí entra a questão do pecado do povo. O povo peca e Deus expressa o que ele está sentindo em relação ao povo. Ele diz a Moisés que, por ele ser santo, há um plano estabelecido, mas nessa relação ele expressa, ele fala a Moisés o que ele sente. E ele diz que sente esse arrependimento, essa tristeza. É como se a maldade do povo, o pecado do povo, a ingratidão do povo em relação a ele, a incredulidade do povo incomoda a Deus ao fato dele chegar para Moisés e falar o que ele está sentindo. Mas ele não muda. Veja que o povo, ele não destrói o povo, destrói. Corretamente, sim. É um tratamento com Moisés para Moisés se colocar como intercessor, porque Moisés vai ter a função de Cristo, né? Porque essas coisas sempre estão apontando para o futuro. Veja que tudo isso tem uma lição, Givaldo, interessantíssima. Essa lição de nos fazer entender a função do mediador que intercede por nós, que sofre por nós. O que é que Moisés diz? Tira a vida de quem? Tira a minha vida? Mas deixa o povo? Não é isso que Cristo vai fazer? Eu morro em lugar do povo pecador. Tudo está dentro do plano, do decreto de Deus, da sua sabedoria maravilhosa. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E ele não vai, agora ele diz uma coisa, dentro do decreto dele já estava decidido punir o pecado do povo. E aquela geração que saiu, nenhum deles entrou, a não ser quem? Calebe e Josué, e a nova geração. Eu pergunto, entrou mais alguém da velha geração? Fora esses dois, não. Porque ele já tinha decidido e tinha falado que não ia entrar. Não muda. O decreto de Deus não muda. Veja que Jesus morreu conforme havia determinado. Será que é o microfone, Júnior, que está aí na mesa? É uma bênção nessa nossa mesa, mas assim mesmo, de som. Então veja, Jesus morreu conforme estava determinado. Mas quem matou Jesus foram os judeus, foi Pôncio Pilatos, todas as pessoas envolvidas. Mas essas pessoas agiram conforme a sua livre vontade. Deus, no seu decreto, estabeleceu que essas pessoas, dentro da sua livre vontade, fizessem o que fizeram, para cumprir o seu maior propósito, que era de Jesus morrer por nós. Lembram da oração de Jesus? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Existe alguém mais santo do que Cristo? Havia alguma barreira na sua oração, para a sua oração ser respondida? E por que Deus não muda? Porque havia um desígnio, um propósito, mas que não seja feito o quê? A minha vontade e sim a tua. E foi feita a vontade de Deus, e sempre vai ser feita a vontade dEle. Então que bom, né, irmãos, que nós só vamos partir no tempo certo. Isso é um descanso para o nosso coração. E nós precisamos descansar, que se Deus quiser levar você cedo, você está com Ele. Quiser me levar cedo, estaremos com Ele. Pior é um ímpio, que pode viver 100 anos e morrer sem Cristo. Isso é terrível. Não vale a pena, irmãos, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não importa a idade que Ele estabeleceu, Ele sabe todas as coisas, Ele tem seus planos e a gente não vai mudar. Eu sei que nós sofremos quando perdemos alguém, quando perdemos um ente querido, mas descanse que Deus tem seus planos. Deus sabe o que faz, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas é nesse momento que entra a fé, que entra a questão de descansar nos braços deles. Todos nós a maioria das pessoas que estão aqui podem já ter perdido pessoas próximas da sua vida. É muito difícil, mas Deus, Ele decidiu isso.
Não foi o mundo, não foi o acaso. Não, a gente quer colocar a culpa numa coisa, quer colocar a culpa noutra, mas porque foi o carro, porque foi o motorista bêbado. Houve algum agente ou agentes nesse meio que trouxeram a morte, vamos dizer assim, que foram usados como instrumentos para que houvesse, nós vamos partir de um jeito ou de outro, ou por uma enfermidade, ou por um acidente, nós vamos partir ou dormindo, ou de velhice, mas vamos. Deus já decidiu isso também, viu, irmãos? Nada foge do plano dele. Eu sei que a gente não gosta de pensar nessas coisas, mas precisamos amadurecer e pensar nisso, senão a gente vai querer viver como criança no mundo da fantasia, e nós temos que pensar nessas coisas. Mas é por isso que você precisa entender, Deus é bom, mesmo que tenha sido uma tragédia. Um ônibus saiu daqui da igreja para um acampamento, a igreja do nosso irmão Jefferson, quando ele fazia parte da igreja batista de Casa Amarela. Vocês conhecem essa história? O pastor, missionário, a esposa do missionário, um bocado de crente, ônibus cheio, os irmãos louvando o Senhor, para um acampamento, iam adorar a Deus. No meio do caminho, o ônibus saiu da estrada, caiu numa ribanceira, morreu o pastor da igreja, morreu o missionário, não foi? Os dois pastores. Quantos membros morreram, você lembra, Jefferson? Fora os pastores, mais 5. 7 pessoas morreram. Me explique isso. Ah, mas foi o motorista que cochilou, mas foi isso, mas foi aquilo. Mas foi Deus quem permitiu. Estava dentro do seu decreto, nada foge, era hora. Vai de um jeito ou de outro. E o pastor vai estar com quem? Com Cristo. E os irmãos vão estar com quem? Com Cristo. Se viverem 100 anos, morrer, vai estar com Cristo. Não é porque viveu 100 que Deus foi melhor para esse do que para aquele que só viveu 30. A maioria dos homens de Deus, irmãos, do passado, que fizeram, que marcaram sua história, morreram muito cedo. Muitos missionários. Calvino morreu com 50 e poucos anos. Todos eles, a maioria. Deus tem misericórdia de mim, eu queria viver um bocado, mas quem sabe é Ele, né? Vai descontrair vocês, né? Vou fazer 44. O Senhor me dê pelo menos mais uns 50 anos aí. Mas quem sabe é o Senhor, né? Quem sabe é o Senhor. E a gente tem que descansar, irmãos, e viver um dia após o outro. É isso que Jesus tenta nos ensinar. Viva todos os dias como se fosse o seu o quê? Último dia. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode viver 100 anos, mas você pode partir hoje ou amanhã. Então viva com Deus, descansando em Deus, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, sabendo que Ele tem um plano, que nada pode mudar, mas que a sua qualidade de vida, a sua obediência, a sua alegria no Senhor, ela sim, essa alegria, essa paz, esse gozo em Deus, você pode viver a cada momento, esse descanso, Ele está do nosso lado. Mas você precisa confiar nele. Vamos lá para... O tempo voa, o assunto é muito bom, né? Vamos lá, o decreto se relaciona tanto com Deus quanto com o homem. Ponto 3. O decreto se refere primeiramente às obras de Deus e abrange as ações das suas criaturas livres. É isso que eu expliquei. Até as nossas ações estão envolvidas. O que nós fazemos está dentro desse plano maior. Tá? Algumas coisas Deus decidiu realizar imediatamente e manter pelo seu poder, mas há outras coisas inclusas no seu decreto, Spencer, aquilo que a gente estava falando, há outras coisas inclusas no seu decreto, as quais Deus não decidiu efetuá-las pessoalmente, mas permitiu que viessem a acontecer pela mediação das suas criaturas racionais, que é o decreto permissivo. Só para a gente entender, Deus não assume a responsabilidade direta por esses atos dos anjos caídos e dos homens. Ele não é responsável no caso de que ele que fez o homem cair, ele que fez Satanás cair. Não, eles caíram por vontade própria, mas só caíram porque Deus não fez rubores, porque Deus permitiu. Se Ele não permitisse, entenda, que o homem tivesse a possibilidade de cair, e os anjos, então eles não seriam livres.
racionais para viver. E essa liberdade agora? Para a salvação não tem. Mas você tem liberdade para muitas coisas. Mas para a salvação não. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, vamos lá para Efésios capítulo 1, você vai vir. Não tem capeta, não tem situação difícil, não tem nada que impeça que o Senhor te alcance. Ele vai te alcançar. Você vai nascer no tempo certo, no lugar que Ele quis, na família que Ele quis, e a tua história de vida, já está traçada de maneira que o Evangelho vai entrar nela e vai transformar você. Você é dele, antes mesmo de você existir. Vai ser dele, para sempre dele, e nada vai poder impedir isso. Lembra de Paulo? Nada nos separa do amor, nem morte, nem vida, nem tribulação, nem anjo, nem potestade, nem profundidade, nada nos separa. Isso é um grande privilégio, irmãos. Isso é uma maravilha. Se Deus me escolheu antes da fundação, Efésios capítulo 1. Isso é uma maravilha. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, veja que Ele já nos amou, em amor nos predestinou para quem? Para Ele mesmo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? Segundo o seu propósito bom, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo a bondade da sua vontade. A maravilhosa bondade da sua vontade. Vá para o verso 9. Ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu propósito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, tudo que é feito conforme o quê? A sua vontade. Um plano já pré-estabelecido. Isso é maravilhoso, irmãos. Podemos descansar nesse plano. Antes de você existir, Ele já te amou. Já conhecia você. Vai, Josadaque. Não, porque as coisas para... Veja, o fato do decreto existir não quer dizer ainda que o que está decretado já aconteceu. Já aconteceu para Deus. Já aconteceu para Ele. Mas essas coisas vão se realizar no tempo que Ele mesmo vai criar. E é no tempo, por exemplo, você, quando nasce, você fez uma pergunta muito boa. Quando nós nascemos, no decreto de Deus, nós seremos dele, somos dele, vamos dizer, porque para Deus não há futuro. Então, você é dele e nada vai poder impedir isso. Mas você só vai ser justificado, você ainda está debaixo da ira dele, e você só vai ser justificado no tempo certo. Assim como Jesus, no decreto, ele já tinha, nesse decreto, como é um ato só, ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Por uma questão de decreto, de conhecimento. Mas é no tempo, na plenitude do tempo, que ele vai vir, que vai realmente morrer. Então, eu sou perdoado dos meus pecados em Cristo, mas só sou perdoado de todos os meus pecados em Cristo num determinado tempo, que isso vai acontecer na minha vida, mesmo Deus tendo me escolhido. E isso só vai acontecer na minha vida nesse determinado tempo, porque Deus me escolheu, porque senão não vai acontecer. É isso aí. É difícil isso, né? Irmão Spencer?
Demais. Só em relação ao conhecimento, mas não a realidade de vivência. Pelo conhecimento de Deus, por Ele conhecer tudo num ato só, tudo para Ele é um presente, tá? Mas a partir do momento que Ele cria obras fora dEle, isso, prestem bem atenção, todas as obras estão fora de Deus, concordam? É o que chama de as obras ad extra, né? É isso mesmo, se eu não me engano, ad extra, um termo latim que eles gostam de usar, né? Então todas as obras externas de Deus, a criação, todo o universo, tudo está fora dele. Ele é eterno. Para ele o conhecimento é um só. Mas a partir do momento que ele faz as coisas dentro do que ele planejou, essas coisas elas não são Deus. Elas existem e existirão dentro de uma limitação sempre. Então, Deus decretou que nós seríamos dele. Mas para que nós sejamos plenamente dele e haja essa relação com Deus, que Deus já conhece e já determinou, e para ele não há nenhuma surpresa, e ele já decidiu, mas a partir do momento que ele faz e realiza o seu decreto, tudo precisa de uma cronologia, de um cumprimento temporal, e o próprio Deus está dentro dessa relação temporal com as suas obras, para que as suas obras vivenciem aquilo que ele determinou. Sim, Apocalipse traz uma visão futura. Ele revela aquilo que já vai acontecer. Isso. Na espera dele, ele sabe, tudo que já, todas as possibilidades, tudo, como vai ser. Mas ele ainda não está vivenciando conosco, porque nós somos limitados a esse tempo. E por sermos limitados a esse tempo, Deus se torna imanente. E ele se relaciona conosco e vai se relacionar conosco sempre dentro dessa limitação. É difícil isso, né? Eu sei que há alguns defensores dessa ideia de que tudo já, né, e usam até textos, mas as suas obras externas funcionam dessa forma. Vamos lá, quarto ponto. Vamos ter que terminar, irmãos? Deixar o próximo, eu vou ter que deixar, vamos lá. O resto vocês vão só pincelar. O decreto para agir não é o ato propriamente dito. Berkhoff diz que o decreto para criar não é a criação mesma. Nem o decreto para justificar é a justificação propriamente dita. Josadak, é por aí. Deve-se fazer uma distinção entre o decreto e a sua execução. Ordenar Deus de tal modo o universo que o homem seguirá certo curso de ação também é uma coisa bem diferente de ordenar-lhe ele que haja desse modo. Os decretos não são dirigidos ao homem e não são da natureza de uma lei estatutária, tampouco impõem compulsão ou obrigação às vontades dos homens. Característica do decreto divino, para a gente encerrar. Os textos vocês vão ler em casa, viu, irmãos? O decreto é fundamentado na sabedoria de Deus. Sabemos disso. Ou seja, Deus é plenamente sábio, então o seu propósito eterno está dentro dessa sabedoria. Muitas coisas no decreto de Deus fogem da nossa compreensão limitada. O decreto é eterno, foi realizado na eternidade, porém sua realização se dá em ordem cronológica. O decreto é imutável, ou seja, por não haver limitação em conhecimento, verdade e poder em Deus, então não há erros e nem falhas em seu decreto. Tudo foi perfeitamente planejado e será realizado como ele planejou. É incondicional o decreto de Deus. É absoluto, no sentido de que
ele pode exigir meios e depender de certas condições. Porém, estes meios e condições também já foram determinados no decreto. Quer um exemplo? Jesus Cristo, ele foi conforme o desígnio de Deus. Nada iria mudar. Lembra de Jó? Tu vais tocar no corpo dele, em tudo dele, mas a vida dele não será tirada. Teve quem tirasse a vida de Jó? Tirou não. Lembra de Paulo? Um navio. O navio estava para afundar, a tempestade. Aí ele disse, olha, não se desesperem, porque um anjo do Senhor apareceu para mim e disse que ninguém vai morrer. Ninguém que está no navio vai morrer. Agora tem que ficar no navio. Aí de repente alguns marinheiros começam a baixar o bote, veem que o navio estava perto já da praia para fugir do navio. Paulo diz ao centurião, diz, olha, se eles fugirem, não está garantida a vida deles. Deus disse, quem ficar no navio. Aí eles cortaram as cordas do bote para que ninguém fugisse. É claro, já estava determinado que ninguém ia morrer. Então tudo concorreu, aqueles homens não saíram, mesmo querendo sair, ficaram, o bote foi cortado. Por que isso aconteceu? Porque viram um homem tentando fugir. É Deus, meus irmãos. Deus, ele nada pode mudar os seus decretos. É imutável, assim como Deus é imutável. Tem uns textos aí para os irmãos lerem. É incondicional, absoluto? Sim, é. É totalmente abrangente? Sim, o decreto inclui tudo o que se passa no mundo. Quer na esfera... Quer na esfera do físico ou do moral, quer seja bom ou mal. Ele inclui, veja só o que o decreto inclui. As boas ações dos homens. Deus planejou as boas obras para que andássemos nela. Efésios 2:10. Ele também inclui os atos pecaminosos e iníquos do homem, decreto de Deus. Como, por exemplo, Jesus morreu pelas mãos dos seus inimigos, mas estava determinado que Jesus ia morrer. C. Os eventos contingentes, como, por exemplo, Gênesis 45, verso 8. Já estou encerrando, viu, irmãos? Vou encerrar agora. Gênesis 45, verso 8, que diz, assim não fostes vós que me enviastes para cá, isso é José, dizendo, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, as coisas contingentes não são por acaso, não existe sorte ou acaso. Então não adianta o irmão jogar na Mega Sena, porque se não está no decreto de Deus, você vai morrer jogando, não vai ganhar R$1, tá? Então, eu sou bem consciente disso, sabe? Que eu sei que nos decretos de Deus, eu sei, a gente não sabe de nada, né? Mas eu penso, eu acho, né? Vou dizer assim, eu acho, não nasci para ser rico, Deus não vai me dar riqueza, então para que eu vou me aperrear com isso? Muito menos jogando na Mega Sena. Até porque o amor ao dinheiro pode estragar a vida de muita gente, não é verdade? Eu sei que a gente tenta enganar o nosso coração, na verdade, nosso coração já é enganoso, e o nosso coração fala o seguinte, olha, primeira coisa, tu vai abençoar a igreja, vai abençoar a obra missionária, você vai estragar a sua vida, você não vai ter paz. Pensou você ganhando 150 milhões, como iria ser sua vida? Você não ia ter sossego, ia ter medo que seus filhos saíssem na rua, serem sequestrados. Mas eu iria mudar de país. Meu amigo, não sei não, hein? Mas vamos lá, deixa essa história para... Pode ser que algum irmão fique chateado comigo, mas tudo bem, mas vamos caminhar. D. Os meios, bem como o respectivo fim, está nos decretos de Deus. Salmo 119 fala isso, verso 89 a 91, Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2:13. E, irmãos, a duração da vida do homem, nós vimos aqui, o Salmo fala isso. Aquele texto que diz que a partir dos 70 e 80 é canseiro e enfado, aquele texto de Moisés no Salmo 90, ele está falando de forma genérica, viu? Não é que o homem só vai viver 70 e 80 anos, não. Mas genericamente ele está dizendo que nessa idade, é genérico. Pode ter homem de 70 anos que não tenha tanta canseiro e enfado. Pode ser que um de 50 tenha. Mas ele está tendo uma visão geral das coisas. Ele está falando de forma genérica. Os irmãos entendem, né? Mas isso quer dizer que você só vai viver isso? Não. Agora, Deus limitou a idade do homem. Nenhum homem chega a 150 anos.
nenhum homem chega a 200 anos. Por quê? Porque Deus limitou. Depois do dilúvio, Deus limitou essa vida do homem. E ele vai ter que partir antes disso. Deus também decide o lugar da sua habitação, como diz Atos 17, 26. E com referência ao pecado, o decreto ele é permissivo. Aí vocês têm os textos também. Deus não é autor do pecado. Salmo 78, 19, 106, 15, Atos 14, 16, 17, 30. Amém. Então eu espero que o assunto não se encerra aqui. Eu quero apenas que você comece a pensar sobre isso em casa, estudar novamente, estudar os textos. Mas uma coisa é certa: descansemos no Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita.